Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade
é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente.
A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de luz, nossa casa de oração. Bem-vindos a todos aqui presentes e bem-vindos também àqueles que estão nos assistindo à distância nas redes sociais, na televisão, YouTube, Facebook, via Instagram. Sempre que puderem, compartilhem a mensagem do Cristo, compartilhem a nossa página da União Espírita, né? Passem para o próximo, porque as palestras, elas ficam gravadas lá no Facebook, ficam gravadas no YouTube, então é sempre bom para, na hora da necessidade, quando a gente precisa daquele tema em específico, às vezes, na hora que a gente entra na página, aparece bem a mensagem que a gente precisa, né? Então, às vezes, a gente não consegue vir no dia da reunião, mas às vezes consegue assistir no sábado, quando tem a reprise, né, no SBT. Então, repassem sobre a boa nova do Cristo, repassem sobre essa mensagem maravilhosa da União Espírita, que pode ultrapassar barreiras, né? Então, nesse momento, eu gostaria que todos vocês refletissem numa mensagem aqui, que eu vou ler para a gente poder conseguir harmonizar, para a gente poder conseguir melhorar um pouco mais os nossos ânimos, né? Que às vezes a gente chega tão esbaforido, corrido, né? Essa mensagem é de um livretinho chamado Sementes de Felicidade, que a gente consegue encontrar na livraria da União Espírita e em diversas livrarias espíritas do Brasil. Não fique se lastimando. Se você errou, permaneça recordando o erro. Porém, não se martirize. Prometa a Deus que não vai cometer novamente a mesma falta. A vida caminha para frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e com ânimo. O trabalho, quando bem executado, faz esquecer o passado de faltas. E cumpra o que você prometeu a Deus. O movimento da vida é voltado para o futuro, para que possamos recomeçar sempre. O nosso passado pode ter sido de faltas, pode ter sido de erros, pode ter sido de desavenças. Mas a partir do momento em que eu prometo a Deus que eu vou mudar,
Aquele meu passado, ele não é apagado. Ele serve para eu poder me lembrar do quanto eu precisei passar por aquilo para eu me melhorar. Mas a partir de então, quando eu decido mudar, quando eu decido seguir em frente, quando eu prometo a Deus, trabalhando bem, a caminho do bem, eu consigo retomar, consigo melhorar e ser justificado. As nossas falhas passadas não desaparecerão, mas dali para diante é o que faz com que a gente siga no caminho da evolução. Então, com essa mensagem, eu convido a todos a fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos. Senhor Jesus, neste momento em que estamos aqui reunidos, Senhor, em Seu nome, gostaríamos de pedir e agradecer. Pedir as Suas bênçãos e Sua iluminação, para que cada um de nós possamos receber as Suas bênçãos de medicação, a Sua energização e de libertação. Gostaríamos, Senhor, também de irradiar para aquelas pessoas que não puderam comparecer aqui nesta noite, que ficaram em seus lares por quaisquer motivos que sejam. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho. Abençoa, Senhor, toda a nossa comunidade. E gostaríamos também, Senhor, de pedir a Sua bênção, para que possamos receber com o coração aberto os Seus ensinamentos. Nos motive, Senhor, a seguir em frente. Agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Obrigada e mais uma vez lhe pedimos as Suas bênçãos para começar a reunião desta noite. Que assim seja. Após essa oração, agora eu repasso a palavra para a Patrícia, que vai dar a palestra de hoje, falando sobre a tristeza da mágoa e a alegria do perdão. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Vamos para o nosso estudo da noite. O tema de hoje está parte no capítulo 10, Bem-aventurados os que são os misericordiosos. E também vamos falar um pouquinho a respeito de algumas passagens do Velho Testamento. O tema, como a Samantha disse, nós vamos falar sobre a tristeza da mágoa, né? Esse sentimento que não nos traz bons sentimentos, né? Não é um bom sentimento. E a alegria que nos traz, a libertação que nos traz o perdão. Para a gente começar a falar um pouquinho do nosso tema, a princípio vamos falar sobre a mágoa. Eu tentei achar uma foto que ficasse fácil de todo mundo compreender que isso aí são vasilhinhas, as famosas Tupperware. Para que a gente pudesse começar com uma historinha e refletirmos juntos a respeito do que é a mágoa. Então, vamos imaginar que em um dia, em uma situação, uma pessoa dirigindo-se ao seu trabalho, dentro de um ônibus coletivo, está lá sentada no banco, tranquila, indo trabalhar, com a sua mochila. E aí, de repente, ela começa a prestar atenção e percebe que aquele amigo que está ali em pé, aquele conhecido ou desconhecido, não está se sentindo muito bem. E no vai e vem do ônibus, de repente, esse companheiro
vomita em cima dessa pessoa. Essa pessoa em desespero, sem saber o que fazer, dentro do ônibus, lembra que tem uma Tupperware dentro da bolsa, que estava indo levar uns docinhos para uma amiga do trabalho. Abre a Tupperware e começa a se limpar e tentar sair fora daquela situação difícil. Ela tampa a Tupperware, segue o destino dela, o coitado que passou mal fica sem graça, pede desculpa e cada um para o seu lado. E aí ela chega no trabalho e vai, tira aquilo lá, joga fora, mas vai contar para a amiga a situação que aconteceu. E aí quando abre a Tupperware, o que vem? Aquele aroma delicioso. E aí ela conta a situação. No final do dia, ela chega em casa, vai se encontrar com o esposo. A colega não quis mais a Tupperware, que era que ela estava devolvendo com os docinhos. Falou, não, pode levar para você, não quer mais. E ela chega em casa, vai contar a história para o marido. Abre a Tupperware e lembra do quê? Do cheiro horroroso. E assim, algumas situações, quando ela encontra com a mãe, ou no final de semana, ela vai contar o ocorrido e vai lembrar. E quando abrir aquela Tupperware, vai lembrar do cheiro e vai lembrar da situação. Então, o que é a mágoa? A mágoa é a gente guardar o evento acontecido com a gente dentro de uma caixinha, dentro de uma Tupperware. Aconteceu alguma coisa, a gente teve todo um sentimento, todo um envolvimento, e a gente guardou lá dentro esse sentimento. E aí, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, vem o Cristo nos fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, para a gente entender Jesus nessa passagem, nesse versículo, o que a gente pode compreender? Nós vamos nos irar, nós vamos nos aborrecer, nós vamos nos chatear com situações? Claro. Somos espíritos ainda muito pequenos e não somos espíritos de luz, não é verdade? Então, se alguém pisa no meu pé, ali na fila do passe, eu vou falar para a pessoa: oi, irmão, Samanta, você está pisando no meu pezinho, por favor, levante o seu pé. Não, a gente até às vezes vai falar: ai, Samanta está pisando no meu pé e tal. A gente vai se irritar. No dia a dia, na nossa convivência, no nosso cotidiano, nós vamos nos irai-vos. E às vezes até vamos pecar. O Cristo fala: e não pequeis. O que ele pede? Para que a gente não guarde essa mágoa, para a gente não guarde esse ressentimento. E quando ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira, a gente vai entender o que ele quer dizer com esse tempo, né? Que a gente não se põe o sol, que a gente não deixe passar o dia, passar a noite, passar dias, e a gente levar aquilo adiante, guardar aquilo. Para que essa mágoa não se transforme em um sentimento tão grande que depois a gente vai ter muita dificuldade de trabalhar ela em nós mesmos. E aí tem uma frase que é muito comum, muita gente já ouviu falar ela, que a mágoa é um veneno que a gente toma querendo matar o outro. Porque a quem ela faz mal realmente? A quem ela vai ser prejudicial realmente? A qual coração ela vai afligir realmente? O meu ou do companheiro a qual eu tive essa indisposição, eu tive esse trauma, eu tive essa confusão, essa discussão, seja lá o que for. E aí a gente pode refletir assim: se essa mágoa, eu deixei ela se criar dentro de mim, eu deixei ela aumentar, eu alimentei ela dentro de mim. Algumas pessoas, o perdão não é questão que não consegue, porque o perdão é um desafio. Perdoar, o Cristo, em várias passagens, tem tantas coisas que ele vem nos chamar, nos convidar, mas quando ele fala: amai os vossos inimigos, aí
é difícil. Vamos convenhamos que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa assim que a gente faz com leveza. Não é uma tarefa para nós todos ainda nessa caminhada que é fácil. Mas muitas pessoas optam, dentro do seu livre-arbítrio, por não perdoar. Não porque às vezes não dá conta, mesmo sendo difícil. Mas algumas pessoas pegam essa situação, essa mágoa, esse mal-querer, e se ela perdoar, se ela falar para si mesma que ela vai fazer o exercício do perdão, ela precisa fazer o quê? A reforma íntima. E aí vem outra situação bem difícil, que a nós todos é muito necessária. Aliás, é o objetivo de todos nós nessa terra, melhorar a nós mesmos. E aí a gente tem mais dificuldade ainda. Então a mágoa ela vai servir de quê para a gente? Como um bode expiatório. Porque se ela falar, olha, eu não consigo, eu sou infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo, por conta do fulano. Por conta daquilo que aconteceu, por conta daquela mágoa, por conta daquele trauma. Então ela precisa odiar alguém, para que esse alguém seja esse bode expiatório, para que se tudo der errado, ela vai culpar quem? Essa pessoa. Ou essas pessoas. Ou aquela situação. Para justificar a nossa incapacidade ou a nossa escolha de não querer perdoar. Então está aí a nossa imagenzinha do nosso bode expiatório, né? Quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, e a gente vai lá estudar um pouquinho o decálogo de Moisés, a gente vai ver que nos 10 mandamentos, quando Moisés recebe lá no monte, no deserto, na presença de Deus, todos os 10 mandamentos, todos não, desculpa, a maior parte dos mandamentos é sobre o que não fazer. Não matarás, né? Não isso, não aquilo. A maior parte dos mandamentos é sobre o que nós não devemos fazer. E o 5º mandamento, ele nos traz, aliás, é o único mandamento, que é o que nós devemos fazer, e ele ainda traz um bônus para a gente, então é um mandamento show. Porque ele traz, honrarás teu pai e tua mãe, e terás acrescido os dias que Deus te dá sobre a face da terra. Quer dizer, ele fala que nós devemos honrar pai e mãe, e aí vamos ganhar um bônus, ó. E terás acrescidos os dias que Deus te dá sobre a face da terra. Esse mandamento é um mandamento muito importante para a gente refletir sobre ele. Por quê? No capítulo 14, desculpa, do Evangelho, ele, em síntese, eu tentei colocar numa frase o que seria o resumo desse capítulo, qual que seria a moral da história que o capítulo passa para a gente. Que é verdade, sim, que alguns pais não cumprem como deveriam um papel que receberam de Deus para com esses filhos. Mas ainda assim, fala no capítulo, ainda assim é dever dos filhos honrá-los e cuidar deles na velhice. Esse capítulo traz muitas considerações importantíssimas para as nossas reflexões. Muitas das pessoas, muito de nós, temos dificuldades com os pais, com as mães. Já foi dito por alguns dos nossos companheiros aqui que o gatilho que dispara muitas doenças em nós é a mágoa, é o ressentimento, é esse sentir novamente algo que já passou. É abrir novamente a Tupperware e sentir o cheiro do vômito lá do acontecido do dia no ônibus. Então, os médicos, já tem vários estudos, entendem que várias pessoas que têm predisposição, no livro de André Luiz, no Mundo Maior, ele traz que nós todos trazemos comorbidades possíveis de serem desenvolvidas. Mas o gatilho que dispara, a maior parte, não lógico em todas as pessoas, isso não é uma regra, mas a grande parte é disparado por sensações e sentimentos de mágoa, ódio, ressentimento.
que podem fazer isso com a gente. Então, muitas pessoas têm dificuldades com os pais. Rossandro, numa palestra, assistindo uma palestra para estudar sobre o tema, ele fala que atendeu uma moça, 2 situações ele cita. Uma moça que tinha sido abusada sexualmente pelo pai e que na fase adulta não conseguia perdoá-lo, não conseguia fazer nada na vida dela, não conseguia estudar, não conseguia trabalhar. E essa pessoa só conseguiu se desenvolver e trilhar a sua vida quando ela conseguiu alcançar o perdão. É tão complicado isso, né? É complexo. O perdão e as ofensas e as situações a que nós passamos ao longo da vida são complicadas. Não vamos aqui dizer que é fácil, perdoe. Basta você querer. Não, não é assim. Mas é algo possível e que a gente precisa pensar. Vários filhos têm várias indisposições com pais com filhos. E essas mágoas, essas situações, só vão acarretar dores futuras. Dores às quais a gente tem a condição e a alegria de ter o contato com essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que é a nossa doutrina espírita, que faz com que a gente possa ter a capacidade de buscar essa compreensão, que a gente tem a oferta de tanta coisa importante, tanto esclarecimento no Evangelho, para que a gente consiga superar esses desafios que chegam a gente. Em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45, tem a passagem que diz: mas eu digo, Jesus traz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se a gente para pensar nessa passagem e todos nós sabemos que o sol nasce a cada dia e ilumina todos e tudo que está na criação do Pai, podemos refletir que é preciso compreender os equívocos do outro e os nossos equívocos também. Aí, para refletir, tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala: incendiai-vos os vossos inimigos com o perdão. O que o Cristo queria dizer com esse incendiai-vos os vossos inimigos com o perdão? Aí a gente traz para uma atualidade, e eu achei interessante pegar o exemplo de Mahatma Gandhi, para a gente entender esse incendiai que Jesus traz nessa passagem do capítulo 10 do Evangelho. Gandhi, antes de ser chamado Mahatma Gandhi, só Gandhi, foi um estudante de direito na Inglaterra. E depois ele resolveu ir para a África do Sul para se dedicar à ajuda a trabalhar no apartheid daqueles irmãos que passavam por aquela dificuldade. Chegando lá e se deparando com tudo aquilo, entendendo que aquela luta era uma luta assim muito difícil, ele resolveu voltar ao seu país, a Índia. E chegando lá, ele encontrou seus irmãos, seus patriotas, assim como ele, todos numa verdadeira guerra civil contra os ingleses que tentavam massacrar os indianos. Percebendo ele que os ingleses, mesmo em menor número, mas com potencial bélico muito maior do que os indianos, ele compreendeu que não seria uma luta armada que iria libertá-los daquela opressão que os indianos viviam. Então ele começou a conduzir e a liderar seus companheiros para uma guerra silenciosa, para uma guerra de paz. Então, nessa passagem, eu achei interessante para a gente refletir sobre esse incendiar os vossos inimigos com perdão. Porque quando eles caminhavam e os ingleses vinham armados, às vezes nos conflitos, que eles estavam em busca da liberdade de poder usufruir de uma mina de água para uma comunidade, usufruir de uma mina de carvão que eles próprios trabalhavam. Então, em busca dessa liberdade, desses direitos, nos conflitos armados, eles marchavam a pé, juntos,
em silêncio, em posição de respeito ao inimigo, e não atiravam pedras, não xingavam, não se debatiam, não lutavam. E em uma determinada batalha, o comandante dos ingleses determinou que abrissem fogo. E eles morreram. Os da frente, os que estavam na frente, morreram. E os de trás seguiram. E aí, então, os soldados ingleses ficaram loucos. E aí, alguns não tinham mais coragem de atirar e corriam. E aí, o comandante mandava os próprios soldados ingleses matarem os desertores, porque estavam correndo da luta. Então, virou uma loucura. Por quê? Porque quando a gente resolve estabelecer a paz, quando a gente resolve estabelecer o perdão, o outro se enfraquece. É algo estranho da gente pensar às vezes, mas nas pequenas relações, se a gente colocar isso em prática, funciona. Porque quando eu quero atacar o outro e o outro não me oferece o ódio, não me oferece a luta, não me oferece... o que eu vou fazer? Se tudo que eu faço com ele estabelece paz. E foi assim que eles conseguiram a sua liberdade. Ele falava constantemente que os ingleses eram nossos irmãos. Assim ele falava aos indianos, que os ingleses são nossos irmãos. Nós não vamos lutar contra os nossos irmãos. E ele, com muita sabedoria, com certeza um espírito de luz, conseguiu ajudar o país dele nessa libertação. Um exemplo assim, da atualidade, né, dos nossos últimos tempos, que eu achei interessante para a gente refletir. E nos nossos relacionamentos, a gente pode lembrar do apóstolo Paulo, que traz: se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se tendes fome, dá-lhe de comer. Essa passagem de Paulo, assim como a passagem do Cristo, que fala do inimigo, que fala estabelecer esse perdão, é uma oferta muito grande nessas pequenas palavras, para a gente entender que às vezes o que aquela outra pessoa no qual eu me
Se eu fizer a pergunta, perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. Ressignificar uma história, ressignificar um acontecimento, ressignificar, por exemplo, às vezes um jovem na sua adolescência programou de sair de madrugada e pegar o carro do pai escondido. Já fizeram, meninos? Aí, de repente, o pai, na hora que você está com a chave do carro, abrindo o portão, o pai, ops, onde você vai? Vai não, dá a chave aqui. Você não vai, porque não sei o que, não sei o que. Aí você entra para o quarto, bate a porta, quase quebra, e fica naquela raiva, eu te odeio, e aquela coisa, né? Você ficou com raiva, não ficou? Você ficou irado com aquilo ali, magoou. Aí você esqueceu? Não. Às vezes, quando você já está casado, já está com os filhos, aí um dia você está na mesa lá almoçando, pai, você lembra daquele dia, pai, que eu peguei o carro, que eu ia sair, que você ficou, que eu fiquei bravo? O que aconteceu? Eles esqueceram do acontecido? Não, a gente não esquece. Mas a gente ressignifica. A importância que teve naquele dia, aquela mágoa que gerou naquele dia, ressignificou, virou história. Perdoar é deixar de sentir dor. A gente pode falar que perdoar é não sentir mais a dor. Vamos pensar numa situação de um irmão que é atropelado e, em função do atropelamento, ele fica paraplégico, por exemplo. E aí, ele resolve perdoar quem causou o acidente. A outra pessoa envolvida no acidente que causou esse acidente que veio deixá-lo paraplégico. Ele resolve perdoar. Ele vai deixar de ser cadeirante se ele perdoar? Ele vai voltar a andar? Não, ele não vai voltar a andar. Mas ele pode perdoar. Ele não vai deixar de sentir a dor. Ele não vai voltar atrás. Mas ele perdoou. Ele resolveu perdoar. Perdoar é receber o perdão do outro. Perdoar é assim, eu te perdoo, mas se você me perdoar. Se você me perdoar, eu te perdoo. Se você não me perdoar, eu não te perdoo. É isso? Não. Por quê? Porque e às vezes a gente fala assim, não, mas não tem condições, não tem jeito de perdoar, eu não encontro caminho, não dá, não tem conversa, não tem diálogo, não tem como. Muitas pessoas podem pensar assim. E aí, tem uma forma de conversar que poucos de nós, às vezes, usamos. E é uma forma poderosa de conversa. É uma forma poderosa de interação para quando a gente quer reaver, às vezes, um sentimento, uma amizade, um relacionamento que, porventura, esteja com essa dificuldade, que é a conversa através da prece. Lembrei muito da nossa amiga Silvia, estudando esse tema, da sua última palestra sobre a prece, o quão importante é a prece, o quanto nós deveríamos buscar mais usar a prece para as nossas dificuldades, para os nossos desafios. A prece, ela tem inúmeras funções, que nós não vamos... Poderia fazer, né, uma palestra sobre a prece. Mas ela nos serve nesse momento, dessa busca pelo perdão, porque através dela, no nosso momento de vigília, a gente pode falar com aquele outro eu, aquele outro espírito imortal como eu, que no momento da vigília pode me ouvir, pode me encontrar, e eu posso pedir perdão. E nesse pedir perdão, eu tanto posso ser perdoado, como também posso perdoar algumas dificuldades que alguém possa ter comigo. Então, perdoar é, sim, pedir o perdão, orar, fazer prece, para que, às vezes, quando o verbo, a palavra aqui no plano material não está conseguindo surtir efeito, a gente pode, sim, pedir esses momentos, nesses momentos de vigília, do sono, usar a prece como aliado para isso. Deixa eu adiantar aqui, que eu já estou lá na frente. Então, esse sentimento do perdão é a alegria, é esse sentimento de alegria do perdão, dessa libertação que o perdão nos traz. Quando a gente age de maneira equivocada
e a gente tenha consciência de que se equivocou, e a gente sabe que magoou alguém, e a gente sabe que foi mal com alguém. É tão bom quando a gente recebe esse perdão, quando você percebe que aquela outra pessoa realmente conseguiu lhe desculpar daquilo que você tenha falado, que você tenha feito, que você tenha insinuado, que você tenha causado. Então, o perdão, ele traz essa alegria, essa libertação. Eu procurei uma palavra que pudesse melhor exemplificar o perdão, e eu acho que a libertação é uma que casa bem com esse tema, com ele, para a gente poder explicar. Essa outra figura também do nosso plano material, essa missionária, esse espírito de luz que teve aqui entre nós na Terra, Madre Teresa de Calcutá, traz uma poesia que eu vou ler para a gente, que é assim, casa muito bem com o tema. Assim mesmo, ela coloca condição para as nossas atitudes. Ela coloca nessa poesia o que devemos fazer. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Madre Teresa de Calcutá. Eu achei muito bonita essa poesia dela, porque é um testemunho do que tem que ser o nosso esforço íntimo, silencioso, da busca pelo perdão. Se a gente pega essas atitudes e vai tentando internalizá-las, a gente percebe que é no silêncio. É no silêncio que a gente busca as reconciliações, as nossas reflexões, a nossa força de vontade de caminhar rumo a essa busca desse perdão, desse pedido ou desse perdão a ser dado. As pessoas são como elas podem ser. E nós somos como podemos ser. Estamos todos a caminhos. Cada um tem uma idade cronológica aqui nessa sala. Mas cada um tem uma idade espiritual. Então é preciso que a gente reflita que a cada um, de acordo com as experiências que já foi vivido, de acordo com todas as vivências a que já teve contato e oportunidade, vai estar em graus diferentes de maturidade espiritual, de maturidade para esse perdão, de maturidade para entender qual é o peso dessa mágoa. Necessita de tal peso? Precisa ser dessa forma? Tem realmente esse peso? No Evangelho diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em combater as suas más inclinações. E sermos magoados é uma má inclinação. A gente ficar acumulando, cheio de Tupperware, é uma má inclinação. Então precisamos, se aqui estamos, e se estamos dispostos a vivenciar essa doutrina, precisamos buscar esse verdadeiro esforço. E no texto, no Evangelho, Jesus fala que todos conseguem. Então, quando falta o quê? Falta esforço. Porque com esforço, todos nós temos condições de esforçar e conseguir. Tem uma passagem em Êxodos que eu estudei um pouquinho e não consegui, eu não achei nenhum texto que eu conseguisse resumir ela para trazer. Mas Paulo, nesse texto, fala assim: devemos a gregos e a bárbaros, devemos a sábios e a ignorantes. E essa passagem eu fiquei um pouco confusa, porque eu não estava entendendo. Devemos a bárbaros e gregos e bárbaros, né? Devemos, não entendi. E aí, Rossandro, eu fui assistir uma palestra dele, que ele explica de uma forma
interessante para a gente entender essa passagem de Paulo no Evangelho. Ele fala que é como se fosse um fluxo de amor. Assim, a explicação do fluxo de amor. Se eu recebo da espiritualidade, daqueles que eu amo, das pessoas que me querem bem, do meu anjo de guarda, se eu recebo esse amor, se eu recebo esse perdão pelas minhas faltas, que o Cristo e Jesus faz conosco sempre, eu preciso deixar que esse fluxo passe por mim e eu preciso passar e perdoar. Eu preciso deixar transcorrer esse sentimento de amor, de perdão por mim, para um próximo, sem que nada disso eu peça em troca. Porque quando a gente vai pedir um perdão com condição, não é um perdão. A gente não pode condicionar esse perdão. Eu te perdoo se. Eu te perdoo mais. Então, essa passagem lá no livro de Êxodo fala isso, que nós precisamos ser esse fluxo, a gente precisa nos enxergar como esse fluxo de amor, como esse fluxo que recebe e precisa doar. Se eu preciso ser perdoada por esse ou por aquele, ou por algum motivo, por alguém, eu também preciso perdoar. Precisa ser algo que passe por mim e caminhe, sem essa necessidade de guardar essas mágoas. E tem aquela música do Padre Zezinho, eu e o Tiago tentamos colocar, mas não funcionou o som aqui hoje, não sei porquê. Que é aquela música muito bonita, que é Amar como Jesus amou. Eu acredito que todos sabem qual é essa música. Um dia uma criança me parou, me olhou nos olhos, não sei se vocês lembram. E o refrão fala: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Então, Jesus precisa para a gente, estudantes do Evangelho, que buscamos ser, precisa ser modelo. Precisa ser modelo de comportamento. Não basta a gente vestir uma camisa, participar de um agrupamento, estudar. Precisa internalizar que Jesus precisa ser nosso modelo e guia de comportamento. Se ele falou tanto, pediu tantas passagens no Evangelho fala do perdão das ofensas, do perdão das injúrias, de amar os vossos inimigos, né? Então é preciso que a gente entenda esse modelo. Então, pessoal, para a gente finalizar, a mensagem é assim: vamos abrir essas Tupperwares nossas, vamos jogar fora essas Tupperware, vamos abrir e lavar e deixar que essa mágoa vá embora. Vamos pedir perdão, peça perdão antes mesmo de perdoar. É tão bom quando a gente sente a sensação de que conseguiu superar uma dificuldade, a sensação de quando você consegue perdoar, ela faz um bem enorme ao nosso coração. Então, vamos abrir essas nossas caixinhas, pedir para que as pessoas que a gente, porventura, tenha alguma indisposição, alguma dificuldade, alguma inimizade, né? Vamos pedir, vamos rogar a Deus que essas pessoas também possam abrir as suas caixinhas e que a gente consiga, porque isso não é uma utopia, para que a gente consiga entender que nós somos todos irmãos e que num futuro, que não será agora, mas que ele existirá, nós vamos ser seres de luz, todos nós. Nós estamos todos a caminho. E esse é o objetivo da nossa caminhada. Então, para a gente entender Paulo e finalizar lá em Coríntios 1, versículo 13, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E aí ele discorre o texto grande, falando, lindo texto. E no final ele coloca: porque quando eu era criança, eu me vestia como criança, eu agia como criança, mas agora que eu sou adulto, nada disso mais me convém. É a nossa reflexão. Agora que nós já temos o conhecimento, agora que nós estamos nos esforçando para estudar, agora que nós estamos nos esforçando por entender o que Jesus veio nos falar,
há 2000 anos depois da sua vinda e da sua passagem, que as suas palavras, os seus ensinamentos possam não mais nos conver àquela lá de trás do ódio, da raiva, da mágoa. Então isso não mais nos convém a partir do momento que nós já somos filhos de Deus, que nós já somos entendedores, um pouquinho que seja, por menor que seja ainda o nosso entendimento, da necessidade de perdoar, da necessidade de se doar e da necessidade de pedir perdão, de rogar pelo nosso perdão, de perdoar a nós mesmos, que também é difícil, de perdoar a nós mesmos pelos nossos equívocos. Assim, nós vamos conseguir nos libertar dessa amarra que é a mágoa, o ressentimento, e ter essa alegria de sentir a libertação que o perdão nos traz. Muito obrigada a todos. Boa noite. Então, com essa palestra maravilhosa que discorreu sobre o perdão, sobre essa reforma íntima, né, a melhora do nosso coração, convido a todos a fechar os nossos olhos para que a gente possa refletir um pouco mais, elevar os nossos pensamentos a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos amparam e que nos protegem. Senhor Jesus, estamos aqui neste momento pedindo as suas bênçãos em prol da finalização desta palestra de hoje. O quão bom foi essas palavras, que elas possam, Senhor, serem absorvidas por cada um de nós. E que ao sair dessa casa espírita, desse lar de oração, que possamos seguir em frente, Senhor, e exercitar o perdão, o amor ao próximo, o exercício de reforma íntima. Pois sabemos, Senhor, que é cada passo por vez. Nos abençoa, Senhor, para que possamos ter essa força, essa coragem. Abençoa, Senhor, para que possamos ser decididos para seguir em frente. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente, os nossos lares para os quais voltaremos daqui a pouquinho. Abençoe nossos ambientes de trabalho, nossos familiares. Obrigada, Senhor. Ilumina o nosso caminho hoje e sempre. Que possamos ter mais oportunidades como esta de nos reunirmos em noites tão agradáveis como esta. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Aí aqueles que forem tomar o passe, mantenham-se sentados com pensamentos elevados, que em breve serão chamados. Boa noite. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi,
o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida.